Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Seg Info Brasil. Meu nome é Marcos Vinícius Cavinato, consultor de cibersegurança, e esse é o nosso primeiro vídeo da série de vídeos curtos que começamos a produzir a partir de agora. Vídeos curtos para que vocês possam assistir rapidamente, sem ter longas durações. O assunto desses vídeos serão definidos por vocês. Para sugerir algum assunto, basta deixar um comentário aqui nesse ou até em outros vídeos, ou ainda mandar um e-mail para contato@seguinfobrasil.com.br. No nosso primeiro vídeo dessa série de vídeos curtos, vamos tratar do tema que é decriptação SSL/TLS. Vamos entender, portanto, o que é e como é que funciona a decriptação SSL e TLS. Antes de mais nada, é importante entender que se vocês estão usando SSL 1.0, 2.0, 3.0, vocês não deveriam estar fazendo isso. Porque SSL, Secure Socket Layer, já é um protocolo que está defasado pela quantidade de vulnerabilidades. O futuro, o presente, é usar TLS 1.0, 1.1, 1.2 ou ainda 1.3, recém saído do forno e já visto por algumas aplicações por aí. Mas vamos entender, mais importante do que isso, por que existe o processo de decriptação. O processo inverso, que é o de encriptação, é o que geralmente acontece quando estamos aqui como usuários navegando até algum site web, como por exemplo Facebook, sites de banco, sites de compras, sites que usam HTTPS. Já sabemos nessa altura do campeonato que esse S tradicionalmente se refere ao uso de SSL ou TLS para encriptação. Como consequência, todos os dados que são trafegados entre a máquina e esse servidor são trafegados de uma forma segura, com confidencialidade e integridade no mínimo, para que, se alguém malicioso conseguir ter acesso a algum dispositivo no meio do caminho que esteja trafegando essa informação, enxergue um bando de coisa embaralhada. Então a pergunta que fica no ar é: por que a gente precisa de decriptação? Afinal de contas, parece que esse processo descrito aqui como encriptação é uma coisa boa, não é? Claro que é, mas vamos entender por que existe decriptação. No fundo, o que toda empresa quer é ter visibilidade. Todo time de segurança da informação quer ter visibilidade do que está entrando e o que está saindo da rede da empresa. O problema para esses times é que, a partir do momento que a gente tenha este usuário falando com este servidor e tem encriptação no meio dessa conversa, esse equipamento que a empresa comprou, que pode ser um firewall de nova geração, pode ser um IPS, pode ser qualquer coisa, esse equipamento ele deixa de ter visibilidade, porque afinal de contas essa confidencialidade, essa encriptação que está no tráfego é boa para o usuário, é boa para o servidor, mas esses equipamentos no meio do caminho não conseguem mais aplicar suas políticas em cima, não conseguem mais enxergar qualquer aplicação, não conseguem mais aplicar uma regra de IPS, e isso é um problema. Para quem? Para a empresa. Para o usuário, claro, isso é muito bom. O usuário adora o fato de que seus dados estão confidenciais. E é por isso que as empresas usam da decriptação. Na prática, para fazer decriptação, existem dois principais tipos. O primeiro é chamado de known key, que não é o que a gente vai abordar aqui hoje, que consiste em a empresa ter as duas chaves, a chave pública e a chave privada. O que nós vamos tratar aqui hoje, que é o caso mais comum, é o caso de re-sign, ou seja, ter que reassinar o certificado digital. Nesse processo, temos o seguinte: temos uma máquina, um usuário, um dispositivo que quer ir lá falar com um servidor externo. Vamos supor que seja o servidor da Amazon, por exemplo. Essa conversa, que tradicionalmente seria encriptada, agora vai ter a seguinte forma. No meio do caminho, nós teremos o que a gente chama de um man in the middle, um equipamento que é um homem no meio do caminho, um man in the middle.
De novo, pode ser um firewall de nova geração, pode ser um balanceador de tráfego, qualquer equipamento que tenha a capacidade de fazer decriptação. Nesse processo, quando o usuário digitar amazon.com, vai disparar para o gateway de saída, que pode ser esse equipamento, uma conversa SSL ou TLS. A diferença é que ao invés dessa conversa chegar até a Amazon, o nosso man in the middle aqui vai mentir para esse usuário e vai dizer: usuário, aqui está o meu certificado, eu sou a Amazon. Ao mesmo tempo, esse equipamento vai lá na Amazon conversar com ela e a Amazon vai mandar para esse equipamento o real certificado da Amazon. Ou seja, para este cliente aqui, esse nosso equipamento é um servidor SSL TLS. Para a Amazon é um cliente SSL TLS. Então a gente está no meio do caminho aqui, enganando os dois lados. Uma parte legal dessa história é: será que este computador aqui, na figura do seu navegador, do Firefox, do Chrome, do Internet Explorer, do Safari, será que ele vai confiar nesse certificado? E a resposta é: não sei, vai depender. Se, por exemplo, o navegador não acreditar na origem desse certificado, o que vai acontecer é que esse usuário vai receber na sua tela alguma coisa como essa. Muitos de vocês já devem ter visto alguma coisa assim, e basicamente esse é o navegador, nesse caso o Google Chrome, que está dizendo: essa conversa pode não ser privada, blá 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 blá. A entidade certificadora, também chamada de Certificate Authority, a CA, ou seja, quem foi que assinou o certificado digital que fez parte dessa conversa, não é confiado pelo navegador. Então ele está te dizendo que potencialmente tem aqui a chance de ter algum erro de privacidade. O usuário, claro, ele tem a possibilidade de clicar em Advanced, no caso do Chrome, e depois clicar em alguma coisa como proceder, continuar, sendo que o navegador continua dizendo: pode ser alguma coisa insegura. Isso acontece porque, no caso de decriptação, porque o certificado que a gente está entregando para o navegador é um certificado falso. É um certificado que fala: eu sou a Amazon, mas, na verdade, eu não sou a Amazon. E para resolver esse problema, tradicionalmente, a empresa vai ter que pegar todos os computadores que pertencem a ela, todos os dispositivos, e fazer a instalação de um certificado PAI, um certificado maior ainda, para que essa máquina comece, na verdade o navegador, comece a confiar nesse certificado. Portanto, senhoras e senhores, o processo de decriptação SSL TLS nada mais é do que uma grande mentira. O nosso man in the middle, esse nosso equipamento no meio do caminho, ele vai mentir para o computador e também vai mentir para o servidor. Como a gente falou antes, existem dois casos. Esse é o que a gente chama de número 2, um caso de resign, porque a gente está reassinando um certificado que a gente recebe e entregando para o usuário. Nesse caso, a gente tem que fazer esse processo porque a gente não tem a chave privada que a Amazon usa. E é por isso que a gente tem que fazer essa enganação. Num outro caso que a gente vai explorar em outro vídeo, chamado de known key, ou seja, chave conhecida, é muito comum quando nós mesmos temos esse equipamento e nós temos o servidor que vai ser acessado por algum usuário que não é nosso. Então a diferença é que no known key, esse é o desconhecido e esse é o conhecido. Portanto, nós temos a chave pública e a chave privada. Resumindo a ópera, portanto, esse é o fluxo de uma conversa com decriptação. O usuário está indo até a Amazon. Temos aqui no meio este man in the middle. Conversa SSL TLS acontece entre eles dois, recebe um certificado.
Neste certificado, este cliente vai receber a chave pública e o man in the middle, por sua vez, vai ter a chave privada. Nesse lado, o man in the middle é o cliente, a Amazon é o servidor que vai entregar o seu certificado. Nós aqui, como man in the middle, vamos receber a chave pública e a Amazon vai ter a sua chave privada trancada num cofre alguns metros abaixo do chão, porque realmente é uma coisa muito importante. Para quem não tem nem ideia do que eu estou falando quando eu falo de chave pública e chave privada, assista o nosso vídeo aqui no canal sobre confidencialidade, onde a gente explica chaves simétricas e chaves assimétricas. Então agora, fechadas essas conexões, quando esse usuário for fazer, por exemplo, um GET HTTP, essa conversa ela vai ser encriptada entre ele e o man in the middle. Aqui no man in the middle, essa conversa vai estar aberta, claro, porque a gente tem a chave privada. Mais uma vez agora, para mandar isso para a Amazon, e claro, aqui no meio do caminho agora a gente pode inspecionar se esse tráfego está certo, se tem algum tipo de ataque de injeção SSQL, por exemplo. E se tudo estiver bem, a gente vai encriptar de novo e mandar para a Amazon. A Amazon, claro, com a chave pública, né? A Amazon vai receber, vai retornar encriptado isso com sua chave, na verdade não é com a chave pública, né? Que a gente já vai usar chaves simétricas, mas enfim, esse tráfego vem encriptado até o nosso equipamento de man in the middle. Aqui ele vai abrir de novo esse tráfego, vai poder inspecionar com IPS e outros mecanismos, vai encriptar novamente e entregar para o usuário final. Ou seja, para cada pacotinho que a gente envia e recebe, a gente recebe encriptado. Vou usar outra cor aqui. A gente recebe ele encriptado. Recebe encriptado, abre ele, encripta de novo, chega na Amazon, que encripta, manda para a gente tem que abrir aqui, analisar, encriptar de novo e entregar para o usuário. Tem uma coisa aqui em todo esse processo que chama-se custo, porque é uma atividade extremamente custosa essa de fazer encriptação e decriptação. Para encerrar, tem 3 pontos principais que eu quero deixar claro. Em primeiro lugar, esse processo de encriptação e decriptação não é um processo simples. É um processo que pode quebrar aplicações e, além disso, é um processo muito custoso. Cada vez mais temos protocolos com maior quantidade, 2048 bits, 4096 bits, e isso implica em um grande custo para fazer essa decriptação de tráfego. E o terceiro ponto muito importante é uma questão de privacidade. Porque a partir do momento que uma empresa coloca um man in the middle e vamos supor que ela jogue o certificado para as máquinas, de tal forma que as máquinas não recebam essa mensagem feia ali de erro, pode ocorrer uma violação de privacidade, principalmente se essa empresa fizer decryption para site de bancos, site de compras, sites de saúde, por exemplo, ou para e-mails que fiquem na nuvem, enfim. Tem uma grande bandeira que a gente tem que levantar, a bandeira da privacidade que pode sofrer com decryption. Ou seja, é um tema bastante controverso que, ao mesmo tempo que nós amamos como segurança da informação porque nos entrega confidencialidade, nós odiamos porque faz a gente perder visibilidade. Deixo aqui no final um convite para vocês entrarem no site da SegInfo Brasil e conhecerem os nossos cursos de segurança da informação. Em caso de dúvidas ou novas sugestões, envie um e-mail para contato@seguinfobrasil.com.br. Meu muito obrigado, cliquem no like, no subscribe e até mais.